É muito idiota. Bola. Bora, E o campo, como beleza. tá? Deixa ela escolher o lado que ele queria escolher o lado. Mas eu esqueci qual lado era. Ah, torcida Santista. Falei que o Santos ia atropelar o Juventude e não deu outra. 3-0, 3 gols do Neymar, jogou muito. E não só o resultado do Santos foi maravilhoso, mas a rodada também foi muito boa. A gente de fato não pode contar com o Corinthians, né? Ele acabou perdendo pro Fortaleza, mas todo o restante foi muito bom. Vitória perdeu, foi goleado 4-0. Inter perdeu, goleado pelo São Paulo 3-0. Não teve muito o que reclamar. O Ceará perdeu, que já estava nos planos. E falando de Sul-Americana, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro. Então, assim, não tenho o que reclamar. Rodada muito boa, alivia aquela pressão. O Santos depende só de um empate. Aqueles cenários que a gente colocava de que precisava ganhar duas, não precisamos mais, mas temos que pelo menos empatar para garantir matematicamente. E foi muito legal de acompanhar a rodada ontem. Então, às 19 já começou Bragantino e Vitória, e nem parecia que era o Red Bull Bragantino, parecia que era o Red Bull Leipzig contra o Vitória. Começou amassando. Já logo nos primeiros minutos o Sacha fez um golaço e logo em sequência já fez um outro, então já comecei ali falando, putz, vai dar, vai dar, vai dar. Então começou já maravilhoso e outra, o Bragantino ali teve chance de fazer mais um, teve bola na trave e então quando eu passei pro jogo do Santos já estava 2-0 pro Bragantino, um resultado mais do que suficiente para o Santos. Então eu fui para Amazon Prime, assisti o jogo do Santos e animado, né? O Neymar brincando bastante ali com o Nenê, bastante risadinha, todo mundo feliz. Mas quando a bola rola, começa aquele sufoco. E a gente fica ansioso, né, para que o jogo comece logo, mas quando ele começa, já dá vontade de desligar a TV. O Santos começa muito mal, dando espaço pro Juventude. Já com a partir dos 6 minutos do primeiro tempo, o Juventude dominou o jogo. O Santos tenta apertar, tem algumas finalizações. O Barrial ele tem uma chance sozinho dentro da área e acaba não conseguindo dominar. A bola veio no alto, teria que limpar no peito ali, mas mostra que não tem tanta intimidade assim. Em sequência tem um susto ali do Adonis, uma bola cruzada na área, ele cabeceia, parecia que ele queria cabecear pro gol, escanteio, né? Mas ali eu fiquei assustado, achei que ia sair gol contra. E tendo até os 20 minutos só o Juventude trouxe perigo, o Santos não conseguia atacar, só ia até o meio de campo, perdia a bola, voltava. E assim, o Neymar perdia muita bola e todas as bolas que ele perdia praticamente girava contra-ataque. É um jogador complicado de se ter em campo porque de fato ele atrai muita marcação, ele desafoga os outros jogadores, mas se ele perde a bola ali também gera muitos contra-ataques, né? E contra o Sport, Juventude não tivemos problemas, mas contra o Palmeiras, Flamengo, né? A gente viu que é complicado quando o Neymar perde a bola. O Santos toma um gol no primeiro tempo, que por milímetros estava impedido, mas se toma o gol ali muda tudo, né? Aí o Santos começa a ter aquela pressão, por sorte estava impedido, e tinha também uma bobeada gigante da defesa. E aí, depois desse gol impedido, o Santos começa a fazer cera, como tivesse ganhando, já tivesse para acabar o jogo. Parecia nem que estava precisando da vitória. Então foi um primeiro tempo assim muito esquisito, né? O Santos teve chances, o Souza finalizando muito fraco, o Neymar também tendo uma chance na cara do gol finalizando fraco. E isso tem sido um dos pontos fracos do Santos no campeonato, né? A finalização. Então, às vezes até monta ali, constrói jogadas, mas na hora de finalizar acaba perdendo muitos gols que os adversários não costumam perder. No último lance do primeiro tempo, acho que ficou bem claro isso. O Igor Vinícius rouba a bola ali e puxa o contra-ataque, toca para o Neymar mais centralizado e toca para o Guilherme sozinho. Ao invés de ele chutar de primeira, tá sem confiança, a gente entende, né? Aí domina a bola, aí vem, tava 3 contra 1 para o Santos, né? E aí já chega os zagueiros, pressiona, aí ele tenta tocar pro Neymar, que aí morre a jogada. Então esse foi o último lance do primeiro tempo, e aquela sensação de que, putz, os outros times estão fazendo a sua parte, né?
até aquele momento só o Bragantino, mas o Santos não conseguia fazer, mesmo com um time muito mais fraco, ainda estava tomando uma pressão. Aí no intervalo, o jogo do São Paulo começou um pouquinho mais tarde, então liguei lá para assistir o jogo do São Paulo. Para minha surpresa, o primeiro lance que eu vejo já foi a falta, gol pro São Paulo. Então eu comemorei como se fosse um gol do Santos, confesso. Ali também já deu aquela uma pré-aliviada. Até esse momento o Corinthians já estava perdendo, se eu não me engano já estava 2-0 pro Fortaleza, mas deu aquela aliviada, porque esses dois resultados já estava ajudando muito o Santos, e mesmo que o Santos não ganhasse, só ia continuar dependendo dele. Até a volta para o segundo tempo tava a rodada estava indo muito bem. Os dois times voltam igual para o segundo tempo, não tem nenhuma alteração. E logo, já nos primeiros 3 minutos, o Neymar perde o gol na cara. Assim, incrível. E ali já meio que perdi a paciência. Comecei a xingar internamente, claro. Mas já estava ali desanimado e até pensando em falar como que eu vou falar mal dele hoje, o que que eu ia, as cagadas que ele fez, né, principalmente no primeiro tempo, esse gol perdido. E aí eu tô até anotando aqui para falar hoje, e aí, meu, sai um golaço do Neymar. Recebe ali uma ótima jogada do Guilherme, chuta bem, acho até que tem um desvio ali. Ali tira um peso, acho que de todos os santistas ali que estavam assistindo. E esse peso ele não saiu totalmente porque a gente conhece o Santos, sabe que a qualquer momento pode tomar um gol, né? Uma bobeada. Então fiquei ali apreensivo ainda, né? Mas aí o segundo gol sai, né? O, aí já, meu, alivia, tranquilidade e aquele gostinho de quero mais, então sai o terceiro também. E o jogo já estava acabado, né? Praticamente. E a gente vai recebendo as notícias, então o Vitória acabou tomando mais gols, perdeu de 4-0 para o Bragantino, o Inter de 3-0 do São Paulo. Então, rodada perfeita, não tenho o que falar. Claro, poderia ser um pouquinho melhor se o Fortaleza perde do Corinthians, ou pelo menos empata, mas não dá para depender do Corinthians, nem eles podem depender deles mesmos. Imagine outros times, né? Aí à noite eu não fiquei para assistir o jogo do Flamengo nem do Palmeiras. Dificilmente o Flamengo não seria campeão, mas fiquei acompanhando ali, vi que saiu o gol do Palmeiras logo no começo, depois o Flamengo fez 1-0, dormi tranquilo, sonhando com o Sul-Americano. O destaque do Neymar, fez 3 gols, um de pênalti. O Guilherme também jogou muito bem, deu assistência. O Igor Vinícius até tinha falado, né, no pré-jogo, o problema dele no ataque ali no último passe, ele estava indo muito mal e ontem ele calou minha boca, ainda bem. Fez ali a assistência do Neymar, puxou o contra-ataque que poderia ter saído o gol, que o Guilherme não conseguiu aproveitar. Também jogando atrás, a gente não teve problemas. Adonis também não comprometeu. O Zé Ivaldo cresceu demais nessas últimas rodadas. Ainda bem que o Santos está comprando. Se tiver um trabalho ali psicológico, né, para ele ter mais inteligência emocional, né, evitar tomar cartão bobo, falta boba, carrinho violento. Então, eu acho que ele ano que vem vai ser uma peça importante se o Santos não vender. O Brasão não precisou trabalhar. Schmidt também muito bem, roubou ali umas bolas atrás, conseguiu produzir jogadas ofensivas. O Barreal um pouquinho abaixo, mas também voltando bastante, apoiando a equipe. Que mais? O Arão também apoiou bastante na defesa, nada muito de destaque, jogou bem também, a equipe inteira jogou bem. Quem destoou mesmo é o Lautaro, que apesar de sofrer o pênalti, eu achei que foi pênalti, mas assim, entenderia se o juiz não desse também. E nessa mesmo lance do pênalti, ele poderia ter feito o gol até, que daí não teria nem essa discussão. E o Barrial também nesse lance do pênalti, né? Ele poderia ter chutado de primeira, de direito, precisou ajeitar para a perna esquerda, então perdeu um tempo ali. Quando a bola veio, o gol estava aberto, por mais que seja um bom jogador, para compor elenco, né, pro ano que vem. Mas assim, se fosse um jogador bom mesmo, teria chutado de primeira e dane-se. Perdeu, perdeu, mas a chance de fazer ali era muito grande. Não tem como deixar de falar aqui do Zé Rafael também, que entrou, primeiro lance, já cometeu uma falta besta ali no ataque e já tomou um cartão amarelo, suspenso para a próxima rodada.
né? Então não entrou bem, já tem alguns jogos que está abaixo do restante do time, mesmo contra times fracos aí, ele não tem ido bem, também não comprometeu. O Brasão tava, no final do jogo já estava reclamando de uma lesão que ele sentiu. Então, torcer para que não seja nada grave e ele possa estar aí junto do time no jogo contra o Cruzeiro. Destaque importante, a gente não pode deixar de comentar, é o próprio Vojvoda. Não inventou, veio com o mesmo time que jogou contra o Sport, trocando o Tiquinho pelo Lautaro, questão de lesão, mas foi o suficiente. Eram dois times fracos também, sem nada para brigar mais no campeonato. Substituiu bem também, então não tenho o que falar do Voivoda, foi muito bem. E nessa altura do campeonato não tem muito o que inventar. Contra o Cruzeiro entrar com o mesmo time também, né? O Souza tomou um cartão amarelo, não lembro se ele estava pendurado ou não. Mas ali na posição tem um menino bom, que é o Vinícius Lira também, que foi campeão do Paulista Sub-20. Então, se o Soteudo tiver suspenso, só coloca o Vinícius Lira mesmo. E não é hora de inventar. É hora de pegar esse time que já está se entrosando, o Guilherme se entrosando bem com o Neymar e Barreal. Então, se precisar fazer alguma mudança pontual, torcer para o Neymar jogar, não tem segredo pro próximo jogo. Bom, então vamos para a tabela, vamos falar de resultados. Então, Vasco e Grêmio já tinham perdido, né, na terça-feira, porém, com o resultado das outras equipes, os dois escaparam do rebaixamento matematicamente. Como Vitória só pode chegar a 45 pontos com 11 vitórias, o Vasco tem 45 com 13, está fora. Grêmio, Corinthians e Bragantino escaparam também, dado os outros resultados, né, matematicamente. Então hoje quem está brigando diretamente é Atlético Mineiro, Santos, Ceará, Fortaleza, Internacional e Vitória. Então o jogo que abriu a rodada, que foi o Bragantino e tem que voltar aqui 14ª. Bragantino e Vitória. O Bragantino ganhou de 4-0, né? Jogando Vitória para a zona de rebaixamento. Fortaleza ganhou do Corinthians, 2-1. São Paulo ganhou de 3-0 do Internacional, afundou o Internacional. Dificilmente agora eles vão conseguir escapar. Bahia ganhou de 2-0 do Sport, que não importa muito. O Flamengo ganhou de 1-0 do Ceará e o Santos já atropelou o Juventude. Não pode também deixar de falar o Palmeiras que atropelou o Atlético Mineiro 3-0, complicou aí o Atlético Mineiro também. Temos uma rodada, Cruzeiro e Botafogo. Aqui, até para quem está brigando pelo rebaixamento, seria interessante um empate do Botafogo e Cruzeiro, porque Flamengo campeão da Libertadores abre uma vaga para fase de grupos. Se o Cruzeiro e o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, abre mais uma vaga para a fase de grupos. Então o G5 já vira G6. E aí o Botafogo, empatando, ficaria em sétimo. Só que na próxima rodada, o Fluminense e o Bahia se enfrentam. Então, se o Botafogo ganhar do Fortaleza, já se garante na fase de grupos da Libertadores, né? Tendo um empate entre Fluminense e Bahia, o Botafogo vai para a fase direta. Se o Fluminense ganha, aí o Botafogo torceria para ou o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, que ele também iria para a fase de grupos da Libertadores. E aí o resultado ruim seria o Bahia ganhando. E aí o Botafogo teria que torcer só para o Cruzeiro para poder ir para a fase de grupos. Então, como a Copa do Brasil vai ser depois do Campeonato Brasileiro, o ideal é deixar eles torcendo mesmo. Eles fazem a parte deles e é o melhor caminho aqui, porque já tiraria um das possibilidades de o Santos cair. Mas então esse jogo aqui, Corinthians e Juventude, já não interessa mais para o Santos. Mirassol e Flamengo também não. Inter e Red Bull. Aqui, o Internacional dificilmente consegue alcançar o Santos. Ele teria que fazer, simulando aqui para passar o Santos, 4-0 e o Santos perder de 3-0, o Internacional passaria. Então, assim, teria que tirar 7 gols de saldo. Eu não acredito. Então, para mim, o Internacional não disputa mais com o Santos, mas vou deixar aqui 3-0 só para gente simular. Primeiro que eu também não acredito que o Internacional vai ganhar do Red Bull
de maneira fácil, mesmo que eles entrem sem objetivos. O Bragantino ele precisa ganhar do Internacional e o São Paulo perder do Vitória, então tem chance, mas o time do Internacional está muito ruim e ontem mostrou isso. Ceará e Palmeiras, eu acredito que empata. O Santos aqui ganha do Cruzeiro, que vai estar mais preocupado com Copa do Brasil do que jogar um jogo aí contra o Santos que não muda nada para eles. Atlético Mineiro e Vasco. Vou colocar aqui o Atlético Mineiro perdendo, só para a gente ver. Vitória e São Paulo. Vou colocar aqui vitória do Vitória. E o Sport aqui também vai perder do Grêmio. Então, ó, nesse cenário que o Fortaleza perde, cairia Internacional e Fortaleza, que era o que eu tinha dado a minha opinião no último vídeo. Agora, se o Fortaleza ganha, cai Ceará Internacional. A minha opinião era que o Inter caía e o Ceará, ou o Inter e o Fortaleza. Ainda acredito nisso. Mas o Vitória também precisa ganhar. Se o Vitória empata ou perde, o Vitória cai também. Como o Internacional e o Vitória já começaram na zona de rebaixamento, eles precisam pontuar. Se não pontuar, vai cair e provavelmente precisa ganhar. O empate não salva o Vitória de jeito nenhum. Então, Vitória e Internacional precisam ganhar e torcer para o Ceará e Fortaleza perderem. O Santos, a única possibilidade que tem agora, dado ao saldo de gols, é entrar no lugar do Vitória. E aí o empate já é suficiente, mesmo que o Vitória ganhe, porque o saldo é muito grande. O Vitória teria que fazer quantos gols aqui? Deixa eu botar zero. Teria que ganhar de 10-0 do. Ele nem deixa eu botar 10-0, deixa eu botar 9. Teria que ganhar de 10-0 do São Paulo se o Santos empatar. O empate já salva, não matematicamente, mas improvável. Agora eu vou dar minha opinião aqui, tá? Deixa eu até atualizar. Vou torcer aqui pelo empate. Acho que aqui o Fluminense ganha do Bahia. Corinthians, vou botar empate também, tá de olho na Copa do Brasil. Aqui acho que o Flamengo já vai estar focado no Mundial. E o Mirassol, já tá em terceiro, mas eu acredito que o Mirassol ganha aqui. Eita, deixa eu opinar isso aqui por último. Cara, eu acho que o Ceará que ganha, hein? Palmeiras não tem mais nada a disputar. Acho que o Ceará que ganha. Vou colocar um empate aqui. O Santos eu acho que ganha também. Não só clubismo, mas o time melhorou nas últimas rodadas. O Vojvoda encontrou um padrão. Atlético Mineiro perde. Acho que o Vitória ganha aqui do São Paulo. E aqui o Sport perde também. Cairia Internacional e Fortaleza. Ah, não, não coloquei. Mas eu acho que aqui o Inter não ganha também. Acho que vai ser aquele jogo sofrido que nem foi o do Santos em 2023. Vai ser tragédia no Beira-Rio. Não, não acredito. Eles trouxeram o Abelão lá para tentar dar um ânimo. A gente já viu que não deu certo. Então, para mim vai ser isso aqui o resultado. Cai Fortaleza Internacional, mas para mim o Ceará também não tá livre não. Vai brigar aqui. Se não fizer a parte dele, os reservas do Palmeiras aí querem mostrar trabalho também pro ano que vem. Para mim ainda segue nessa Ceará, Fortaleza Internacional. Não vejo outros rebaixados, né? E tomara que o Santos consiga aí beliscar uma Sul-Americana. Aqui ele tá mostrando, tá desconsiderando o Flamengo campeão, Copa do Brasil também, mas nessa situação aqui abriria duas vagas para Sul-Americana. Então entraria aí Santos e Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro empata com o Vasco, aí o Santos entraria já no. Subiria ainda um jogo. O Santos já tá na, se o Santos ganhar com esse confronto direto aqui de Atlético Mineiro e Vasco, o Santos já está na Sul-Americana. Bom, de resultado, é isso. Rodada maravilhosa para o Santos e para o Fortaleza também, que fez a parte dele. Então, já vai basicamente se definindo aí os rebaixados. Bom, por hoje é isso. Se inscrevam aí no canal, deem like, comentem. O primeiro vídeo teve bastante visualizações, foi bem legal. Me motiva bastante a continuar. E isso aí, um abraço a todos e o Santos na primeira divisão ano que vem, agora buscar a Sul-Americana.